Meus irmãos e minhas irmãs, a festa de Santo André é uma das festas mais antigas da Igreja. É uma festa que a Igreja não sabe quando exatamente ela começou, devido à universalidade da comemoração do dia de Santo André. Entre os apóstolos, um dos ditos corifeus, baluartes, grandes colunas da fé católica, tanto que é cultuado pelos cristãos na Igreja Universal, em todo lugar do mundo onde existem católicos, onde existem cristãos, onde existem ortodoxos, Santo André é cultuado. De tal modo que é unânime o dia de sua festa, dia 30 de novembro, em todos os calendários cristãos. Mas por que isso? Porque Santo André é aquele que vai, de um modo muito particular, por que não dizer especialíssimo, fazer a ponte, fazer a junção entre os discípulos de São João Batista e os discípulos de Jesus Cristo. É em André que a Igreja vê a continuidade do anúncio. É em André que a Igreja vê que João Batista é o iniciador da propagação do reino de Deus. Por quê? Porque João Batista prega, junta os seus seguidores, mas não junta para ele, junta para ele. De tal modo que João Batista, ao apontar, André, muito bem catequizado, conhecedor da palavra de Deus, André compreendeu, entendeu que estava seguindo João para seguir Jesus Cristo. Estava no discipulado de João para depois ser um verdadeiro discípulo de Cristo. É tanto que o modus operandi, o modo de viver, de agir de João Batista é assimilado por Cristo. De tal modo que, quando os discípulos meio que estranham um pouquinho ali a condução, pedem a Jesus, nos aproxima do legado de João. Mas como isso, Padre? Quando eles dizem assim: olha, Senhor, ensina-nos a rezar, como João ensinou. E é aí que nosso Senhor nos ensina essa oração, patrimônio grandiosíssimo da vida do cristão, que é a oração do Pai Nosso. Por um pedido dos discípulos, ao contemplarem o pastoreio de João e verem um pouco de disparidade no pastoreio de Jesus, um pouco de diferença. E eles querem ali uma continuidade. De tal modo que João se apaga, João some, e o legado de Cristo, de verdade, resplandece. E resplandece de tal modo que nosso Senhor vai rechamar, vai chamar de novo aqueles que Ele quis, aqueles que Ele queria. E é nesse contexto que nós vemos o Evangelho de hoje. Vejam que André já era discípulo de João.
E aqui nosso Senhor encontra com os dois irmãos, Simão e André. André que anteriormente tinha dito a Pedro assim: olha, nós encontramos o Messias, vem ver. E eles correm para contemplar o Messias pregado, anunciado por João, o Messias pregado e esperado pelos judeus, desde a tenra idade. Eles agora contemplam o Messias. Só que vejam bem, nosso Senhor ali olha os dois e diz: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Aqui nós temos duas coisas muito particulares para vocês que, de um modo geral, celebram a palavra na ausência do sacerdote. Primeiro, o seguimento. Depois, o pastoreio. Quem quer pastorear sem seguir a Cristo é tudo menos discípulo de Cristo. Primeiro, os apóstolos seguiram a Cristo. Só que o que é seguir a Cristo finalmente? Seguir a Cristo consiste em imitá-lo, em obedecê-lo, em se fazer de verdade discípulo que escuta atentamente o Mestre e que está de prontidão para fazer aquilo que o Mestre nos pede. Mas, quão pouco nós encontramos hoje, dentro da igreja, seguidores de Jesus Cristo. De tal modo que nós não sabemos dizer quais os corações que Cristo Jesus ganhou. Porque muitas vezes o encontro com Cristo se reveste de tantas coisas estranhas, de tantos modos de proceder estranhos, muitas vezes com uma capa de religiosidade vazia, com uma roupagem cultural. Basta eu dizer que eu estou seguindo a Cristo. Basta eu ir à igreja que eu sou seguidor de Cristo. Não. Lembremos-nos que Judas era um apóstolo, escolhido entre todos os homens junto aos 12, estava com ele. Mas para a vergonha eterna da igreja e do colégio apostólico, não era um deles. Por quê? Porque escutou o chamado, foi atrás de Cristo, mas não seguiu a Cristo Jesus. Seguia os impulsos do seu coração, o que lhe dava na telha, onde a Santa Mãe Igreja nos convoca, nos convida a olhar com santidade e generosidade o nosso sim diário. Quem quer ser de Cristo vai precisar tomar consciência e entender que Ele nos chama e que nós devemos responder todos os dias. A resposta, ela é diária. Não adianta a gente pensar, a gente imaginar que iremos responder a Cristo só uma vez. Quantas e quantas vezes nós vamos ter que rezar e pedir a Deus força para respondê-lo? Quantas e quantas vezes nós teremos que nos ajoelhar e implorar a Deus força para responder a Ele?
para não viver uma fé frouxa, para não viver uma fé fria, para não viver uma fé morna, que nem faz com que nós sigamos a Cristo, e pior ainda, muito menos nos faz pescadores de homens. Observem que o estar à frente de uma comunidade, seja como ministro ordenado, seja como ministro esperando a ordenação, seja como vocês que de um modo temporário assumem a missão de ajudar o pastor na condução do povo de Deus. Estar à frente de uma comunidade nos obriga, por amor, a sermos nós os primeiros discípulos da vida da comunidade. Nos obriga a sermos os primeiros seguidores de Jesus Cristo. Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Só que se vocês olham a cena histórica de hoje, às beiras do mar da Galileia, vocês vão ver que eles não questionam, vocês vão ver que eles não colocam um empecilho, eles não adiam o sim, mas eles têm uma atitude de prontidão. E como é que o evangelista diz? Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Aqui está o segredo do pastoreio. Tem gente que é incapaz de deixar as redes. Tem gente que é incapaz de fazer um movimento por Cristo, de deixar algo por Cristo. E eu fico tanto a observar isso. Como a gente vê um amor tão vazio, um amor muitas vezes tão superficial por Cristo, que basta acontecer qualquer coisa para trocar Jesus, que basta surgir qualquer coisa e eu troco o nosso Senhor, com a maior tranquilidade, sem nenhum peso de consciência. Meu Deus do céu! E aí a gente se questiona e nós nos perguntamos se ali existe de verdade amor. Amor que nos impele a deixarmos as redes e a seguirmos nosso Senhor de todo o nosso coração. Deixar as redes não é fácil, é difícil. E eu tive o privilégio, não seria privilégio, porque privilégio no sentido, primeiro é uma lei privada, não é? Eu tive a graça de fazer isso aqui acontecer na minha vida de um modo muito profícuo. Deixei as redes e saí em nome de Deus. Quando hoje eu olho para trás, muitas vezes eu digo assim, mas meu Deus, como eu fui corajoso. De onde veio aquela coragem que me fez tomar uma decisão tão grande? E a resposta que me veio no coração é que essa coragem nunca foi minha, mas essa coragem foi colocada por Deus no meu coração. Seguir a Cristo requer de nós coragem.
para dar o sim todos os dias, para responder a Ele todos os dias. E muitos até começam com muita euforia, mas depois, no meio do caminho, vai pesando. Mas por que pesa? Porque não reza. Eu garanto a vocês, todas as pessoas que se afastam da igreja, que vocês conhecem, que iam à missa, que participavam de uma coisa ou outra e de repente sumiram da igreja, fizeram isso porque estavam na igreja, mas não estavam com a vida em Cristo. Estavam na igreja, mas não conseguiram fazer uma experiência única e transformadora com Cristo Jesus. Porque aquele que verdadeiramente se encontra com Cristo, ele é incapaz de abandonar nosso Senhor. Nós ontem conversávamos com os padres em Porteirinha, Clemente e eu. Depois nós íamos conversando. Depois à noite nós fomos para o Ramalhudo. E a gente dizia, o X da questão é encontrar-se com Cristo. Que triste um cristão, seja ele em qualquer categoria, quando ele não se encontra com Cristo. Seja leigo, seja diácono, seja padre, seja bispo. Como é triste quando não existe esse encontro olho no olho, coração a coração, onde a gente de verdade ali é capaz de mudar o rumo da nossa vida por Ele. Onde naquele momento ali nós somos capazes de deixar tudo por Ele. Olha, eu conheço pessoas do meu coração que foram capazes de seguir a Cristo, mas não foram capazes de deixar as redes. Queriam seguir a Cristo com peso e não conseguiam. Vejam que se eu entrego a vocês uma mala pesada, e digo a vocês assim, vão daqui no engenho carregando essa mala nos braços. Vai chegar um momento que, se você olha que aquilo ali não é importante, que aquilo ali não é precioso para a sua vida, vai chegar uma hora que você vai cansar. E você vai ter que tomar uma decisão. Ou eu deixo essa mala pesada aqui e sigo o caminho para chegar lá, ou eu desisto de chegar lá e fico com essa mala aqui. Muita gente vai no seguimento de Cristo e quando cansa é incapaz de deixar, de abandonar aquilo que está pesando para poder chegar e alcançar a salvação. E tantos ficam pelo caminho, porque são apegados. Minha gente, olha, o apego, ele pode ser de todos os naipes, de todas as formas. Pode ser o apego ao pecado, mas pode ser também o apego ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, à nossa arrogância, de querer seguir a Cristo do nosso jeito, com o nosso peso. E ninguém consegue.
chega um momento que é preciso deixar para seguir a Cristo. Eu já conheci tanta gente, de leigos, engajados na igreja, de padres, de seminaristas, que até seguiram a Cristo, mas foram incapazes de deixar as redes, e as redes pesaram, e eles desistiram de seguir a Cristo e preferiram as redes. Como nós temos pessoas assim? Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, é importante que nós sigamos a Cristo e respondamos a Ele com amor, nas pequenas coisas, no dia a dia do nosso viver, mas sempre com a consciência de que Cristo é exigente e não gosta de nos dividir com nada nem com ninguém. É por isso que o Antigo Testamento sempre disse que o nosso Deus é um Deus ciumento. E por que é ciumento? Porque nos ama e não quer e não deseja nos perder. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ilumine, que Santo André interceda por nós, para que nós tenhamos a prontidão de respondermos com muito zelo e com muita determinação ao chamado de Cristo Jesus. Quando o chamado estiver pesado, está na hora de deixar as redes para seguir a Cristo de um modo mais leve e alcançar a salvação.